Os alunos da Universidade Estadual do Maranhão, da UEMA, apresentam manejo de caprinos e ovinos na região sudeste do Brasil, com os alunos Carlos Eduardo Madeira Furtado, Heloísa Rodrigues Silva, Jéssica Bruna Rodrigues Pereira, Rita de Cássia Borges da Silva. Manejo de caprinos e ovinos na região sudeste. Os caprinos e ovinos são os mais eficientes como produtores de leite do que de carne, gerando riqueza mais rápida em comparação a outras atividades pecuárias, pelo curto período de circulação do seu capital financeiro, segundo o Simplício 2000. O Brasil, em 2015, ocupou a 22ª colocação no ranking mundial, segundo a FAO 2015, e sua produção vem crescendo 1% a cada ano. Se tratando da caracterização geográfica da região sudeste, a partir da década de 70, caprinos com aptidão de leite e seus mestiços que foram oriundos de cruzamentos, eles têm sido criados tradicionalmente em Minas Gerais e na região sudeste do Brasil, em caráter extensivo, principalmente no norte de Minas Gerais. Tratando de dados demográficos, temos na região sudeste, entre meados de 2006 até 2017, uma variação de produtividade de caprinos e ovinos que entre caprinos chega a 10,67% e de ovinos com 45,90%. Quando se trata da comercialização, a região sudeste produziu 6,2 milhões de litros de leite caprino, perfazendo 17% da produção nacional. Os principais estados produtores são Minas Gerais, São Paulo e o Rio de Janeiro. A região sudeste concentra uma das maiores produções de derivados de leite de cabra. O mercado dos produtos caprinos e ovinos na região sudeste brasileira caracteriza pela comercialização de uma maneira mais formal. Tudo isso dentro das exigências sanitárias legais. Porém, consequentemente, custo maior de produção, decorrente das exigências e dos impostos incidentes. Esses animais produzem. Há um mercado diversificado para o leite de cabra. Usa-se na confecção de pratos e molhos dentro da gastronomia, bem como a produção de seus derivados. Esses derivados vão ser queijos, iogurtes e outros lactícios. A indústria de cosméticos também investe nesses produtos, com base no leite de cabra. Temos o iogurte, queijos e leite. Sobre os derivados, o iogurte ainda é um dos grandes ajudantes dentro da agricultura familiar, por conta de possuir vantagens como baixo custo de produção. A carne. As carnes, tanto dos caprinos quanto dos ovinos, são de melhor qualidade nutricional, pois contém menos gordura do que as carnes bovinas. O mapa de corte é um dos grandes auxiliares dentro da culinária, pois a carne desses animais faz deliciosos pratos. Bom, falando agora sobre o melhoramento genético, temos que entender antes que a raça ela é definida como um conjunto de indivíduos com semelhança genética e fenotípica. Então, vai estar determinando o conjunto de genes que estarão disponíveis justamente para obter esse melhoramento genético. Então, ao fazer a escolha das linhagens genéticas das raças, o produtor tem que ter em vista as características que ele quer do animal, né? Isso para se obter sucesso na exploração dentro do contexto do agronegócio. Existem vários programas de melhoramento genético fora do país, mas aqui no Brasil temos a Capragene, que é uma empresa onde eles orientam quanto às decisões de acasalamento, treinamento também para implantação da técnica de inseminação artificial dentro da propriedade e o controle da consanguinidade, que é um ponto muito importante. Ela busca também promover o melhoramento genético de caprinos leiteiros, especificamente, dentro do país, por meio da identificação de reprodutores que sejam geneticamente superiores para essas características de produção de leite, que é o objetivo. Bom, tem também como objetivo apoiar os criadores e produtores na identificação dos animais que têm um mérito genético superior, para auxiliá-los na utilização desses recursos genéticos que estarão disponíveis. Além disso, também tem o gerenciamento e controle de informações dos rebanhos que são cadastrados e ainda disponibilizar de informações
que vão auxiliar na escolha dos animais que têm uma boa eficiência reprodutiva, ganho de peso e características de carcaça, que são pontos que o produtor quer buscar dentro da criação daqueles animais. Temos aqui algumas raças, né, de ovino e caprinos. Temos a raça ovina Santa Inês, que ela teve o padrão dela definido em 1967, é fruto do cruzamento das raças Bergamácia, Morada Nova, Somalis e outros sem raça definida. Tem como uma característica principal, uma qualidade, a produção contínua dos cordeiros durante o ano inteiro, o que não acontece com outras raças. Então, esse se torna um ponto muito importante na aquisição desses ovinos. Temos também aqui o caprino anglo-nubiana, que é uma raça originária da África, tem aptidão leiteira também, e ela é resultado do cruzamento de bodes da Núbia com cabras inglesas. Temos a Sanney também, que é uma raça suíça, também tem aptidão leiteira e é a cabra de maior produção de leite em todo o mundo. Então, vimos no slide anterior que aquelas raças, aqueles animais resultaram de cruzamentos de raças distintas. Então, cruzamento é quando se coloca justamente animais de raças diferentes para acasalar. Os produtos do cruzamento são conhecidos como mestiços e o cruzamento pode ser simples ou industrial e rotativo ou alternado. Isso vai depender da forma que o produtor quer manejar e dos equipamentos que ele tem ali à sua disposição. Aqui ao lado temos a imagem do berganês, que é um ovino que resulta do cruzamento da raça bergamácia brasileira com santinês. Esse é um animal que tem entre suas muitas características a rusticidade e fácil adaptação a ambientes um pouco severos. Instalações e equipamentos, dependendo de 4 elementos essenciais, que são as pessoas envolvidas, no caso do produtor, e chegando até o consumidor final, os animais, os recursos naturais disponíveis na propriedade e os recursos tecnológicos empregados que devem funcionar em perfeito equilíbrio e voltados para o mesmo objetivo. As instalações e equipamentos, elas são de fundamental importância para proporcionar um bom manejo adequado aos animais. Temos o sistema extensivo, que ele é mais simples, rústico e possui um menor investimento. As instalações, elas são mínimas, as práticas de manejo sanitário, elas são raramente utilizadas. E o nível de adoção de tecnologia, ela é inferior, o que reflete em baixos índices produtivos, elevada taxa de mortalidade e, por consequência, afetando negativamente a produtividade. Sistema semi-intensivo, com certo grau de adoção de tecnologia, uma vez que envolve a base de sistema extensivo, com algumas melhorias dos índices produtivos por meio da adoção de algumas ferramentas, como suplementação dos animais, práticas de manejo sanitário, entre outras. É possível perceber na região sudeste a presença tanto do sistema anterior como também do sistema intensivo, que ele vem justamente com o objetivo de elevar a produtividade animal ou por área também, e por meio da melhor utilização de recursos tecnológicos, como o cultivo, a adubação de pastagens, divisão das pastagens em piquetes, fornecimento de uma ração balanceada e uso da estação de monta, que são instalações adequadas e ao correto manejo sanitário dos animais. O centro de manejo, envolvendo uma série de características para o total funcionamento do manejo, alguns contam como currais, seringas e brete. Os currais são áreas utilizadas para manter os animais antes e após os procedimentos. A seringa, ela é uma área que afunila, fazendo com que os animais entrem um a um no brete. Já os bretes, ele tem a função de contenção dos animais, que vem justamente para a realização de práticas gerais de manejo,
como venda, apartação, desmama, pesagens, tratamentos envolvendo outras práticas. Aqui é possível visualizar a planta de um centro de manejo, no qual vai conter os currais, o seringo, o brete, o pedilúvio e o embarcadouro. A gente pode ver que é uma área com total junção para o bom funcionamento e um bom resultado da produtividade. Temos as salas de ordenha, que já são os locais destinados à ordenha. Eles devem conter nas proximidades ou anexas ao aprisco, que é um local onde os animais eles são recolhidos à noite, tem que ser facilmente higienizado, oferecer um conforto aos animais e ao ordenhador para justamente assegurar a qualidade do leite, que é uma das pontos fortes na região sudeste, e as infraestruturas complementares, que são as manjedouras e os comedores de tambores de plástico. Nós temos alguns tipos de alimentadores e bebedouros, que eles são instalações essenciais que podem ser também de vários tipos de materiais, assim como também um alimentador pode ser de madeira, pode envolver outros tipos de materiais. E o aprisco, que ele pode ser de chão batido, concreto ou ripado, vai depender da finalidade do produtor e também do nível de investimento que o mesmo deseja ter no seu negócio. Iremos falar agora sobre os manejos reprodutivos dos caprinos e ovinos. O manejo reprodutivo ele está intimamente relacionado ao desempenho produtivo do animal, aliado às técnicas de manejo adequada. E há mais dois tipos de manejo, que é o manejo nutricional ou nutritivo e o manejo sanitário correto. Esse conjunto de práticas ele permite que o animal consiga atingir o seu maior potencial produtivo. Agora eu vou falar sobre as características relevantes que temos que relevantes na escolha dos seus reprodutores. Primeira, a postura de dominância do animal, se ele tem postura de reprodutor, se ele tem crias de qualidade, a boa genealogia desse animal, se ele é um animal sadio e sem defeitos, se ele apresenta as características da raça, se tem testículos perfeitos, ou seja, testículos completos e simétricos, não um maior que o outro. Pênis e saco escrotal sadios, tesões, e animais jovens, animais que já tenham reproduzido, porém jovens. Uma observação que é interessante eu fazer na parte de caprinos. Não adquirir animais mochos de nascença, para que não produzam crias macho e fêmea. O que são crias macho e fêmea? São animais sem chifre. Isso é um preconceito que tem, os produtores e criadores têm um certo preconceito com caprinos mochos de nascença, sem chifres. Então, é muito válido levar em conta. Agora eu vou falar sobre a escolha das matrizes no manejo reprodutivo. Se ela tem uma boa taxa de fertilidade, se a matriz não apresenta defeitos ou histórico de doenças, se ela tem uma boa produção leiteira, que isso vai fazer com que as suas crias tenham uma boa alimentação na fase inicial, boas habilidades maternas, se ela é aquela fêmea, aquela matriz que cuida do seu filhote, também, assim como na escolha dos reprodutores, tem que saber também se a matriz apresenta características da raça, tem que ver como o uvo é normal e bem formado, se ela tem aspecto dócil ao manejo. No caso, esse aspecto dócil ao manejo leva em conta também a questão da amamentação, da produção leiteira, e se ela tem um bom histórico reprodutivo. Outra observação que é válida a fazer, observar se a fêmea apresenta cascos sadios, bons aprumos, com andar firme, bom desenvolvimento corporal e buscar comprar sempre fêmeas mais jovens, porém, que já tenham parido pelo menos uma vez. Manejo reprodutivo, dando continuidade. O primeiro acasalamento ocorre quando os animais atingem sua maturidade sexual. Nas fêmeas, a partir do primeiro cio fértil, de 9 a 10 meses. O macho, a partir da produção e liberação dos primeiros espermatozoides,
que ocorre dentro dos 10 a 12 meses. Pode-se identificar quando os machos e fêmeas atingem um determinado peso e têm seus órgãos sexuais completamente desenvolvidos. Aspectos variáveis de acordo com a raça do animal e do tipo de manejo alimentar. Nas fêmeas, é possível identificar quando ela está no cio através da sua... Agora vamos falar da identificação do cio. O cio ou estro é o período que as fêmeas aceitam a cobertura feita pelos machos. A vulva mais inchada e avermelhada e com presença de muço. O muço é um escorrimento. Ela busca o macho também com interesse. Como é que ela faz essa busca ao macho? Ela sobe no macho como se estivesse praticando o ato do acasalamento. Elas montam, que bem embaixo eu coloco, montam e permitem ser montadas por fêmeas ou por outros machos. Ficam agitadas, inquietas, abanam as caudas rapidamente, berram com muita frequência e apresentam diminuição no apetite. Isso para a questão dos caprinos. Para ovelhas, os mesmos sinais das cabras, porém, de maneira mais discreta. O acasalamento dos caprinos, o reprodutor, por exemplo, quando ele percebe que a fêmea está no cio, ele consegue berrar, ele berra com muita frequência e fica todo o tempo ali agitando ela, perto dela, rodando. Já o carneiro não. A partir do carneiro ele não tem ele apresenta esses sinais de procura a fêmea, porém não é bem agitado como na raça caprina. Métodos de acasalamento: monta natural, que é o mais básico no caso que quem cria de maneira extensiva. Tem a monta controlada também, quando já vai para semi-intensivo, e também ocorre a inseminação artificial. Agora vamos falar de um outro manejo, que é o nutricional. A alimentação é a parte fundamental para o sucesso de uma produção de ovinos e caprinos, pois da alimentação eu vou ter cria de qualidade, a carne vai ser de qualidade, o leite de qualidade, a pele e a lã. Todas essa qualidade dessas características desses animais está aliada à sua boa alimentação. É uma das partes mais caras no manejo desses animais e, por isso, deve se atentar para o melhor manejo possível, evitando altos custos desnecessários aos produtores, ou seja, ter uma boa alimentação com baixo custo. Os alimentos ofertados aos animais devem ser balanceados, em quantidades adequadas, equilibradas e suficientes para a nutrição animal. Os carboidratos: tem o milho em grão, sorgo em grão, raiz de mandioca, vagens de alcaroba, entre outras. Proteínas: farelo de soja, farelo de algodão, folhas e sementes de leguminosas. Os minerais: leva o cálcio, enxofre, fósforo, sódio e magnésio. E vitaminas, que é no caso vitamina A, B, C, D, E e K. A importância da água no manejo nutricional. Qual a importância da água? O corpo dos caprinos e ovinos são formados por cerca de 70% a 80% de água. E o que essa água faz? Ela regula a temperatura corporal, transporta e distribui nutrientes no corpo dos animais e elimina substâncias tóxicas. Ela deve ser ingerida através da bebida direta, ou seja, pelos bebedouros. O consumo diário pode variar de acordo com a época do ano. Se for um período muito chuvoso, os animais ingerem um pouco menos de água. Se for na região Nordeste, por exemplo, tiver no período de seca, o clima muito quente, os animais, consequentemente, vão consumir mais água. Cabras ou ovelhas paridas necessitam de mais cuidados em relação à desidratação, pois podem requerer de cerca de 50% a mais de água do que o macho, devido à sua alimentação, e de outras fêmeas também, que não estejam paridas. O tipo de alimento pode ser alimento volumoso e pode ser alimento concentrado. Exemplo, eu trago aqui um capim, uma silagem, e tem o alimento concentrado, que é o milho.
E também agora a gente vai falar da alimentação por categoria. Tem alimentação na fase inicial, tem na recria, na engorda, na matriz e nos reprodutores. Isso tem para cada categoria desse animal, para cada fase, vamos dizer assim, tem um tipo de alimentação específica. Na amamentação e na cria, por exemplo. A gente aqui bota um exemplo da pasteira gramíneas de pastejo. Na recria, você já vai colocar eles ali dependendo do seu tipo de criação, se é intensivo ou extensivo. Vamos supor aqui um semi-intensivo, já vai colocar ele direto no comedouro. A fase de terminação engorda, aí é outro tipo de alimento, é uma alimentação mais forte, mais rica em carboidratos, vitaminas e proteínas, que é para onde o animal vai ganhar peso. Para as matrizes, por exemplo, vamos induzir vamos colocar alimentação para as matrizes que façam com que elas tenham uma maior produtividade leiteira. Para os reprodutores também. É outro tipo de alimentação. Agora vamos para um dos principais manejos desse tipo de animais, que é o manejo sanitário, que é um conjunto de práticas utilizado pelo produtor a fim de evitar ou diminuir o aparecimento de doenças em seu rebanho e, assim, reduzir os prejuízos gerados por elas. Para termos animais sadios, como é que funciona? Temos que ter animais ativos, com apetite normal, pelos lisos e brilhantes, tem que estar em uma temperatura de 38,5 a 39,5 graus, fezes saudáveis, urina com cor própria, eles têm que permanecer ruminando, o desenvolvimento corporal compatível com a idade e a raça. Aí eu venho quais as características que eu tenho que ver nos animais adentados. Tristes e abatidos, olhos esbranquiçados, se isolam do rebanho, pouco apetite, comem coisas não convencionais. Tem outra característica na pelagem dele, tem queda de pelos arrepiados e sem brilho, a temperatura acima de 40 graus, fezes pastosas ou diarreia, urinas escuras ou vermelhas com cheiro forte e atraso no seu crescimento, e a diminuição da sua produção leiteira e de carne, por exemplo, nas fêmeas. Vamos lá, agora vamos falar de higiene e profilaxia. A higiene e profilaxia são adotados para a prevenção e controle de doenças. Vamos falar de higiene primeiro. Limpeza dos apriscos com varreduras, lavagem dos bebedouros diariamente, lavagem dos cometores também diariamente, e alimentação e eliminação dos alimentos velhos e estragados. A profilaxia tem que ser feita a desinfecção mensal de instalações com creolina ou vassouras de fogo. Então, tem que acontecer pelo menos uma vez no mês. Vamos falar agora da quarentena. Animais recém-adquiridos devem ficar isolados de 30 a 60 dias. Animais que adoecem no rebanho devem ser isolados imediatamente, ou seja, você já tem seu rebanho, comprou alguns animais novos. Eles têm que ficar de 30 a 60 dias ali isolados dos demais, para ver se eles vão apresentar algum tipo de doença. E animais que adoecem no rebanho já, animais que você já tem no seu rebanho, apareceu algum tipo de doença, tem que ser isolado imediatamente. Podemos também optar pelo sacrifício ou abate. Vamos fazer aqui uma comparação. Os animais devem ser descartados completamente, no caso de brucelose, raiva e mastite crônica. Aí, para o abate, quais tipos de doenças que a gente tem que abater o animal? Os animais podem ter sua carne aproveitada parcialmente ou totalmente. Artrite crônica, caprinos machos e fêmeas, as doenças crônicas nos cascos, linfodenite, cancerosa e reincidente. Então, são doenças que a gente pode fazer o abate e aproveitar uma parte dessa carne. Podemos, assim dizer, que esses animais são capazes de sobreviver
e de se reproduzir em condições adversas, tanto em regiões quentes como também nas regiões frias. São animais rústicos, versáteis e de fácil manejo, e esses animais são essenciais na sobrevivência humana, auxiliam na alimentação e na renda de muitos agricultores familiares. Nosso trabalho teve as seguintes referências bibliográficas. Teve o Moura e Diniz, teve o Silva, Farim, Simplício foi um dos principais que a gente abordou bastante em pesquisa, e o de Souza foi outra das nossas referências.